Pelo ar e pelo mar, bombeiros salvam criança de 7 anos que se afogou em Biguaçu. E um banhista consegue devolver para a água um tubarão que estava encalhado em laguna. Comerciantes enfrentam o calor extremo com economia no consumo de energia do ar-condicionado e refrigeradores. Verão é tempo de cuidado redobrado com os raios e trovoadas. Catarinense 2022 começa com poucos gols e o placar mais comum foi o 0-0. Divertidos, coloridos, engraçados, talentosos. Os artistas de rua que povoam o centro da capital. Está no ar o Band Cidade com Roberto Azevedo. Boa noite, bem-vindos ao Band Cidade. E nós começamos a edição de hoje direto da sede do Conselho Superior, do Colegiado Superior de Segurança Pública aqui na capital, com João Paulo Cardoso. Teve operação pesada em Joinville, é isso, João Paulo? Boa noite. Boa noite, Roberto Azevedo. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. A Polícia Civil de Santa Catarina fez uma mega operação em Joinville, região norte do estado. Houve apreensões de dinamite, fuzis, pistolas, carros blindados e 3 homens foram presos em flagrante. Nós contamos tudo ao vivo para você que está ligado no Band Cidade daqui a pouco, logo mais. Vai com você, Roberto. Tá combinado, João. O calor dos últimos dias provocou o aumento do consumo de energia elétrica em Santa Catarina. Tem comerciante fazendo de tudo para economizar. Veja na reportagem de João Paulo Cardoso. Sol de rachar e temperatura nas alturas nos últimos dias em Santa Catarina. Eu vou te dizer, estou aqui há 23 anos, nunca vi um calor tão intenso assim por tantos dias consecutivos. Tá demais também, né? E estamos precisando de chuva. Tá muito quente. O calor tá forte mesmo. E para deixar o ambiente mais agradável na loja da Bruna, o ar-condicionado fica ligado o dia todo. Só que para evitar dores de cabeça com a conta de luz no final do mês, ela usa uma estratégia. Eu ligo ele no modo automático. Assim ele economiza bastante energia. O maior consumo de energia de uma loja no verão é o ar-condicionado mesmo. E já na lanchonete do Juarez, pode estar o calor que for. O ar-condicionado está quase sempre assim, desligado. O foco por aqui é na economia de energia elétrica. Só mesmo quando dá o pico de consumo, né? Que o pessoal desce para fazer o lanche, que o pessoal tem um movimento maior na rua, que eles vão adentrar a loja. Enquanto isso, é desligado porque senão não aguenta, né? Apagar a luz. De acordo com dados das centrais elétricas de Santa Catarina, Celesc, devido ao calor, o consumo de energia elétrica aumentou 16,8% nas 2 primeiras semanas de janeiro, em relação ao mesmo período de 2021. Além do ar-condicionado ligado, porque as pessoas se sentem desconfortáveis, né, se sentem com mais calor, também o consumo de itens como geladeira, que consome mais para manter os alimentos resfriados. Então é bastante normal e é esperado, inclusive, pelos órgãos competentes, pelas empresas de energia elétrica, pelo Ministério de Minas e Energia, pela Agência Reguladora de Energia Elétrica. Então, espera-se que o consumo realmente aumente em dias muito quentes, como o que nós estamos vivendo nessas semanas. Para este especialista, a economia de energia começa nos pequenos detalhes. Um aparelho de ar-condicionado, embora ele possa chegar a 18, 17 graus, dificilmente com essa temperatura que nós estamos vivendo hoje, com esse calor, ele vai atingir 17 graus. Então, se a pessoa colocar 17 graus, ele talvez chegue a 22, 23, e o resto ele vai desperdiçar energia. Então, a pessoa vai gastar mais energia sem o ganho de resfriamento do seu ambiente. A Prefeitura de Florianópolis oferece, a partir de amanhã, a tarifa Vai e Vem, que permite a utilização dos ônibus durante 3 horas, pagando apenas uma passagem. O benefício é válido para ônibus convencionais e para quem utiliza o cartão do transporte coletivo de Florianópolis. Com a tarifa Vai e Vem, quem mora no Campeche, por exemplo, poderá ir até o Estreito e voltar para o Campeche com apenas uma passagem no tempo de até 3 horas. No caso de integração entre linhas de tarifas diferentes, como a tarifa social e a tarifa urbana, será também cobrada a diferença entre as tarifas.
Todos podem utilizar o benefício desde que possuam os cartões do transporte coletivo municipal, que é o cartão cidadão, o cartão estudante, o cartão turista, o cartão especial e o cartão Vale Transporte. Para fazer o documento, basta ir a qualquer terminal de integração ou através do site setuf.com.br. Olha, e pela primeira vez, a eleição para a presidência da Federação Catarinense dos Municípios terá 3 chapas inscritas. Olha só, concorrem os prefeitos de Orleans, Jorge Luiz Koch, a prefeita de Vargem, Milena Becker Lopes, e o prefeito de São João do Itaperiú, o Clésio Fortunato. Esse aí se inscreveu no último prazo, agora no final da tarde. As inscrições determinaram às 5h30. A eleição é dia 31 de janeiro na Assembleia Legislativa. A movimentação de ter 3 candidatos significa o fim daquela questão da chapa de consenso na entidade. Koch é tesoureiro da atual diretoria, comandada pelo prefeito de Araquari, Clenilton Pereira, do PSDB. Milena foi a segunda vice nessa mesma diretoria, mas renunciou com o primeiro vice, Mário Hildebrand Blumenau, e outros 3 integrantes por não concordarem com algumas posições de Clenilton. Clésio prometeu que iria bater chapa. Foi o primeiro a se manifestar e o último a registrar a inscrição na FECAM. Vai dar o que falar. 12 pessoas perderam a vida entre ontem e hoje em Santa Catarina, vítimas do coronavírus. Vamos ver os dados no telão. Com essas mortes, chegou a 20.384 o total de pessoas que perderam a vida para a Covid-19. A taxa de letalidade está em 1,49%. Agora, é de 1.368.213 o total de casos no estado registrados. Com aquela boa notícia que 1.286.303 pacientes estão recuperados. E temos 61.526 casos em acompanhamento. Olha só esse número. 76,2% é a ocupação de leitos de UTI adultos no estado, com 256 leitos vagos atualmente. O governo do estado divulgou no final de semana o novo mapa de risco da Covid em Santa Catarina. Acompanhe aqui no telão. A matriz de risco aponta 13 regiões classificadas como risco potencial alto, que no mapa aparecem em amarelo. 4 no nível de risco moderado, na cor azul. Em comparativo com o relatório divulgado na semana anterior, as regiões do extremo oeste, Médio Vale do Itajaí e Xanxerê, que estavam classificadas no nível alto, tiveram melhora nos indicadores e passaram a ser classificados no nível moderado, juntando-se ao Alto Uruguai catarinense. Daqui a pouco tem as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Vamos saber os destaques com a apresentadora Joana Treptov. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. Daqui a pouquinho tem Jornal da Band. Nós vamos falar sobre o orçamento da União para 2022. Este ano foi publicado no Diário Oficial. E a gente tem aí alguns números importantes para ficarmos atentos. Foram 16 ministérios com cortes nas verbas, 16 dos 23. A gente vai detalhar tudo para vocês. Nós também mostramos que o Ministério da Saúde prevê um pico na pandemia para o mês de fevereiro, é o mês que vem aí. Em compensação, a Organização Mundial da Saúde acha que ainda este ano, em 2022, pode ser que a doença deixe de ser considerada uma emergência mundial. Nós também falamos sobre a estiagem prolongada. Tem uma estiagem muito forte no sul. Tem muita chuva também prevista para todo o país. E no cenário internacional a gente fala sobre um acirramento da presença das tropas da OTAN no leste da Europa. A gente explica esses conflitos e essa tensão para vocês logo mais às 7h20 no Jornal da Band. Vocês ouviram a Joana dizer aí que houve corte nos ministérios. Um deles, uma grande facada, foi no Ministério da Infraestrutura. Adivinha? Tiraram 43.200.000 reais do orçamento para as rodovias federais em Santa Catarina, a mais atingida, a BR-470. Isso porque Santa Catarina é um dos estados mais bolsonaristas do país. Vamos ao vivo à sede do Conselho Superior, Colegiado, por que eu estou com a cabeça? Conselho Colegiado Superior de Segurança Pública, com João Paulo Cardoso. Tem mais informações sobre uma operação da Polícia Civil. Prendeu gente, carro blindado, até dinamite. O que é isso? É caixeira, gente que assaltava banco e cooperativa de crédito, João?
Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. É a Polícia Civil trabalhando, Roberto. De acordo com o delegado Murilo Batalha, da Divisão de Investigações Criminais da Polícia Civil de Joinville, norte do estado, que concedeu entrevista coletiva agora há pouco, foram apreendidos nessa mega operação 3 fuzis, uma pistola, munição, foi apreendido também dezenas de carregadores, uma porção de dinamites, 6 carros blindados, e olha o detalhe, todos com placas frias. 3 homens também foram presos, naturais de São Paulo. E de acordo com o delegado, as investigações começaram em dezembro do ano passado, ou seja, a quadrilha já estava sendo monitorada há mais de 40 dias. A apreensão foi em um galpão às margens da BR-280 em Araquari. Um detalhe que o delegado Murilo falou nessa coletiva é que a operação, aliás, o crime que essa quadrilha iria fazer, estava nos moldes daquele crime que ocorreu em Criciúma, no sul do estado, ou seja, aquele mega assalto que todo mundo já ouviu falar, no qual fechou a cidade inteira e colocou pânico em todo mundo. Então, foram presos esses 3 homens e as investigações não param por aqui. De acordo com o delegado Murilo Batalha, as investigações continuam ao longo desta semana, porque tem mais gente para ser presa aí, Roberto Azevedo. Eu volto contigo no estúdio do Band Cidade. Obrigado, João Paulo. Vamos ficar atentos nessa notícia que interessa para todo mundo. A vagabundagem está solta em Santa Catarina. Equipes de atendimento de emergência dos bombeiros militares e SAMU conseguiram salvar a vida de uma criança de 7 anos na tarde desse domingo em Biguaçu. A criança se afogou enquanto brincava na praia de São Miguel e foi resgatada pelos guardas-vidas do local. O helicóptero Arcanjo foi acionado para fazer o transporte da vítima até o Hospital Infantil em Florianópolis. A avaliação médica confirmou o grau 2 de afogamento da vítima, mas a situação, felizmente, foi estabilizada e a criança já foi liberada. Um tubarão foi salvo por um banhista depois de encalhar na orla da praia em Laguna, no sul do estado. O caso ocorreu na sexta-feira e o vídeo que mostrou o resgate viralizou nas redes sociais. Quem salvou o animal foi o advogado Henrique Werner, que, segundo ele, por volta das 5 horas da manhã, saiu para dar uma caminhada e no trajeto acabou avistando o tubarão encalhado na areia. Como mostram as imagens, Henrique pegou o animal pela cauda e arrastou até o mar. Todo o resgate foi filmado por amigos que estavam com o advogado. Segundo o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, ao encontrar um animal marinho morto ou debilitado, a recomendação é que o órgão ambiental seja acionado. Isso pode ser feito pelo telefone 0800 642 3341. Polícia Rodoviária Federal apreendeu neste fim de semana uma tonelada de maconha na BR-101 em Governador Celso Ramos. A ocorrência teve início em Itajaí quando os policiais deram ordem de parada a uma caminhonete Toyota com suspeita de clonagem. O veículo furou o bloqueio policial e foi perseguido por mais de 70 quilômetros. Na abordagem, a polícia flagrou no interior do carro um carregamento de maconha com aproximadamente 1.000 tabletes da droga. Na fiscalização ao veículo também foi constatado que a caminhonete trafegava com placas falsas e tinha registro de furto. O motorista, a droga e a caminhonete foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de São José. O condutor do veículo vai responder por tráfico de drogas, desobediência no trânsito, direção perigosa e receptação. O assunto agora é balneabilidade. Foi divulgado hoje o último relatório do IMA sobre a situação das praias de Santa Catarina. É isso mesmo, Ana Cristina Machado. Boa noite. Boa noite, Roberto, para todos que acompanham o Band Cidade. Exatamente, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, divulgou um boletim sobre a balneabilidade de alguns pontos pesquisados aqui em Santa Catarina. Esse boletim foi divulgado na última sexta-feira e apresenta 82 pontos aqui do nosso estado impróprios para o banho, tá? Foram pesquisados 236 locais, 154 estão próprios para banho. Isso representa cerca de 65%. Para o pessoal de casa entender um pouquinho melhor como é feita essa análise, como é feito esse estudo, eles visitaram 27 municípios, mais de 100 praias e balneários aqui de Santa Catarina.
é feita a coleta da água do mar em até 1 metro de profundidade, numa quantidade aí de 100 mililitros. E essa análise é feita por 5 semanas consecutivas. Então eles analisam 5 resultados consecutivos, se foram positivos ou negativos, para a balneabilidade. O local, para ser próprio para banho, ele precisa ter 80% ou mais de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas naquele ponto. Deve haver, no máximo, 800 bactérias por 100 mililitros. Para o resultado ser impróprio, 20% desse conjunto de amostras, mais de 20% desse conjunto coletados, precisa, nas últimas 5 semanas, ter mais de 800 bactérias por mililitros. Ou então, quando na coleta mais recente, o resultado for superior a 2.000 bactérias por 100 mililitros de água. Ana Cristina Machado, para o Band Cidade. Durante a temporada de verão, aqueles temporais com raios e trovoadas são mais comuns. Você sabia que o Brasil é o país com maior incidência de raios em todo o planeta? E nesses momentos, todo cuidado é importante. Você é do tipo que tem medo e se preocupa quando vem aquele temporal com raios? Sim, na verdade é muito preocupante. Na verdade, eu tenho criança pequena, então já vem uma preocupação maior por causa deles, né? Tenho muito medo de raio, trovão, assim, vento também, Me preocupo muito, sim. O Brasil é o país com o maior número de descargas elétricas no mundo. Nos últimos 2 anos, foram 280 milhões de raios no país. O que acontece é o seguinte, existe um tipo de nuvens que ela gera justamente esse raio, justamente por causa da dinâmica atmosférica que acontece. É as nuvens que a gente chama de cúmulos nímbicos, que são nuvens de desenvolvimento vertical. Ela tem a base e sobe. E normalmente esse tipo de nuvem acontece em lugares, especialmente, por exemplo, no nosso oeste catarinense, também aqui para nós, também nós temos, mas lá tem uma maior quantidade até de formação desse tipo de sistema. Isso favorece com que tenhamos descargas elétricas acontecendo nesse zona. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, prevê que a média de raios por ano passe os 760 milhões nas próximas décadas. As mudanças climáticas que nós estamos vivendo podem influenciar para um aumento no número de descargas elétricas aqui no país. Com o aquecimento, a probabilidade é maior que aconteça mais raios. Justamente por causa disso, tem uma mudança, está acontecendo uma mudança climática no mundo inteiro, e tem esse aquecimento, embora o aquecimento global está muito relacionado à média que acontece no mundo inteiro. Em Santa Catarina, 67.688 raios foram registrados durante o ano de 2021, de acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE. Esse fenômeno pode acontecer em qualquer época do ano, mas a primavera e o verão são as estações com maior probabilidade para a queda de raios. O Departamento de Informações e Análise Epidemiológica do Ministério da Saúde e o IBGE fizeram um levantamento sobre o número de óbitos no país causados por raios. Entre 2000 e 2019, foram 2.194 óbitos. Em média, são 110 mortos e 300 feridos por ano no país. Você confere agora como vai ficar o tempo nesta terça-feira em Santa Catarina, aqui na previsão do Band Cidade. A terça-feira também será de sol, com algumas nuvens e muito calor em todo o estado. Previsão de pancadas de chuva de verão e trovoadas no final da tarde e começo da noite em quase todas as regiões. O risco de temporais localizados, especialmente do extremo oeste ao sul do estado, está mantido. As temperaturas amanhã seguem altas. Florianópolis, mínima de 24 e máxima de 33 graus. Joinville, mínima de 26 e máxima de 37. Chapecó, mínima de 20 e máxima de 37. E Criciúma, mínima de 21 e máxima de 38 graus. Destaques do esporte. Começou o Campeonato Catarinense e o primeiro jogo da competição foi no Oeste, entre Chapecoense e Barra.
No calor forte de Chapecó, a Chape recebeu barra e aos 16 Perotti até balançou as redes, porém a arbitragem marcou impedimento. Os visitantes estreantes na elite do estadual não se intimidaram não e Dudu, de fora da área, acertou a trave. O primeiro gol do catarinense saiu aos 21 da etapa inicial. Pablo arrancou ao ataque e tocou para Perotti na área. A bola sobrou para Thiago Real, que tratou de marcar e fechou em Chapecoense 1/0. Pois é, achou pouco? Figueirense e Joinville ficaram no 0-0 e Marcílio Dias e Avaí também precisam fazer gols. Mais 2 jogos fecharam a primeira rodada do Catarinense. Camboriú e Próspera, Concórdia e Brusque. O gol saiu apenas na segunda etapa. Após cobrança de escanteio, Lucas Barbosa desviou na primeira trave e garantiu a vitória do time da casa. No oeste do estado, o Concórdia recebeu o Brusque no estádio Domingos Machado Lima e a partida ficou marcada por um grande número de faltas e de cartões amarelos. 6 ao total, 3 para cada lado. As duas equipes criaram boas oportunidades, mas não conseguiram balançar as redes. Em Tubarão, o Ercílio Luz venceu o Juventus na estreia. Garratti saiu do banco e precisou de apenas 5 minutos para garantir a primeira vitória do Ercílio Luz no Campeonato Catarinense. Pois é, as ruas do centro da capital, principalmente o calçadão da Felipe Schmidt, são uma mistura de comércio e teatro a céu aberto. O repórter João Paulo Cardoso deu uma volta por lá e olha só o que ele encontrou. Há quem diga que no centro de Florianópolis tem de tudo um pouco. É fácil de encontrar panfleteiros, vendedores ambulantes, gente a caminho do trabalho. Aquele agito de segunda a sábado. Mas tem gente por aqui, pelo centro da cidade, que tá fazendo o que por aqui? Nada. Tô de férias. Tô de boa. Tá só de bobeira mesmo. E no movimento acelerado e borbulhante da região central da capital, tem aqueles que fazem de tudo para proporcionar alegria e arte a céu aberto. É o caso do Peter Costa. Só que antes de entrar em ação, ele dá uma passadinha no banheiro deste restaurante. Gente, me disseram que o Peter tá aqui dentro desse banheiro. Peter! Peter! Cadê o Peter? Aqui não é o Peter, aqui é o Homem-Aranha. Vamos pra Felipe Schmidt fazer as crianças sorrir. Bora então. O palco é o calçadão. Em poucos minutos lá está ele em ação. O Spider-Man de Floripa, fazendo uma criança sorrir. Faz a alegria da criançada, né? É um ajudando o outro. Eu nem sei como é que eles aguentam, cara, ficar naquela roupa ali o dia inteiro para deixar a gurizada bem alegre. Ó, parabéns para eles mesmo, parabéns, estão de parabéns. É assim, da arte de rua que este herói tira o sustento diário. Tem gente que dá 10 centavos, 25 centavos e não dá para tirar muito, às vezes tira 50 reais, daí tem um almoço, café da tarde, o cara vai embora com 20 reais. Não tem quem não pare para dar uma olhadinha. Debaixo de um sol de rachar, uma estátua. O surfista prateado. Não parece uma pessoa. O cara fica paradinho mesmo. A cada trocado que entra no pote, um movimento e uma mensagem. Você acredita em vitória sem luta? Não desista do teu sonho. Siga avante sempre. E quem passa aqui em frente à Catedral Metropolitana, no centro de Florianópolis, pode acompanhar um lindo show de violão e até cantar junto. Pessoal animado. O Band Cidade fica por aqui. Um grande abraço e até amanhã, 10 para 7 da noite. Fica agora com o Jornal da Band.